Meu nome é Jorge Abraão, sou doutor em economia, fui diretor do IPEA, fui diretor do Ministério do Planejamento e atualmente faço parte da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. O ensaio que eu produzi se chama Bem-Estar Social Brasileiro Pré-Covid-19, tem como objetivo fundamental observar a situação social dos brasileiros anterior à chegada do Covid no Brasil, com um pressuposto de que, dependendo da situação social, de como as pessoas estão na sua condição de vida nesse momento, a situação da pandemia pode ser mais grave ou menos grave a depender dessa situação. Logicamente, então, importa muito saber como essa pandemia pegou o povo brasileiro e em que situação social eles estavam. Antes de a gente chegar aos resultados, é importante a gente explicar um pouco o que a gente está chamando de bem-estar social. Na realidade, bem-estar social é a síntese das condições de vida da população brasileira em determinado momento histórico. Essas condições de vida, metodologicamente, nós adotamos a ideia de que elas podem ser dimensionadas a partir de dimensões que contêm vários elementos da vida das pessoas. E em tais dimensões são possíveis de você operacionalizar mediante indicadores sociais. Além da discussão de como caracterizar o bem-estar social, ficou importante também como é que a gente ia caracterizar esse período histórico pré-Covid. E fizemos uma opção para poder caracterizar isso, dadas as limitações dos indicadores e das suas temporalidades. Então, utilizamos um período histórico que vai de 2014 até 2019, certo? Que compreende, principalmente o período que compreende aí os governos de radicalização do neoliberalismo, que é o que nós estamos vivendo hoje. E tentamos capturar, né, qual é a tendência que os indicadores estavam apresentando neste movimento, qual é o movimento, entendeu? E o que significaria esses movimentos para o conjunto de cada dimensão. E, logicamente, ao se juntar as dimensões, teríamos o conjunto das condições de vida e do bem-estar social. Bom, considerando a estratégia metodológica do nosso ensaio, a gente analisa no texto as 8 dimensões escolhidas para melhor compreender, para dar um sentido também concreto ao que nós estamos chamando de variações do bem-estar nesse período. Por exemplo, na dimensão do trabalho e renda, o texto apresenta um conjunto de informações relativas aos indicadores do período 2014 a 2019 e a análise desses indicadores mostram, primeiro, que a desocupação no período cresceu enormemente, sendo que a desocupação atual é uma das maiores de todos os tempos. Outro elemento importante é observar que grande parte dessa perda de pós-trabalho ocorreram em setores com carteira, no setor industrial, que são setores de proteção social e de maior renda. Também é importante mencionar que essa desocupação, e os que eu vou mostrar também, ocorreram entre os mais jovens, ou seja, a relação, a desocupação entre os mais jovens é muito superior do que do conjunto da população em idade ativa. Somado a esse conjunto de situações, nós ainda tivemos uma ampliação da subutilização, né, da força de trabalho, também que cresceu bastante, e, como resultante, uma redução razoável da renda no período. Então, o que nós temos na dimensão do trabalho e renda é que a situação da classe trabalhadora, neste período, ela vai chegar, no período do Covid, uma situação muito ruim, de desemprego, né, desocupação elevada, renda constrangida, baixa proteção, pessoal, parte da classe trabalhadora jovem desempregada de forma intensa e setores mais dinâmicos perdendo capacidade de gerar empregos. A análise das dimensões que nós efetuamos nos leva a concluir que, em maioria, nós verificamos uma tendência de piora nos indicadores sociais brasileiros, o que indica uma regressão do quadro social brasileiro.
nós vamos ter ampliação da exclusão, vamos ter essa ampliação da exclusão, ela vai levar à ampliação da pobreza, à ampliação da desigualdade, à não inclusão da população no acesso a bens e serviços de educação, saúde, a distanciamento e as dificuldades no campo do saneamento, da habitação, a ampliação da violência, ou seja, esse conjunto de situações leva à situação social brasileira e a um bem-estar bastante rebaixado, o que vai nos indicar que haverá essas graves debilidades podem levar, de fato, como é o título do nosso texto, um bem-estar com graves debilidades, propícias a tragédias, e uma delas pode ser advinda da pandemia do Covid-19. Como dizia Toquinho, Brasil, país lindo e triste.